consegue encontrar. É este que queremos anunciar. Resplandece como o sol, luz do mundo é o Salvador. São tantos os que vivem na escuridão, tantos neste mundo. 10h11. Rádios Católicas Mãe de Deus, com alegria nesse programa Sal da Terra e Luz do Mundo. Estamos no Facebook, estamos também através da rádio, para falar hoje, partilhar Maria Francisca e eu, sobre o tema aí que antecedendo o mês de agosto, mês das vocações, o tema será esse, vocação. Vocação. Bom dia. Bom dia, Giz. Bom dia para você que está conosco. E eu quero começar com duas coisas. Claro. Primeiro, há uns dias atrás, Jesus me disse: não me entristeço com o pouco que vocês podem me dar, mas me entristeço imensamente com toda a riqueza que quero vos dar e vocês não aceitam. O pouco que nós damos, ele já conhece há muito tempo. É a nossa realidade. É muito pouco, mas isto não o entristece. Entristece a riqueza que quer nos dar e que nós não aceitamos. Ou não nos interessamos. E outra coisa muito profunda também, há um certo tempo, venho meditando sobre a palavra Deus, o sentido Deus, né? E fui compreendendo que ele é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, porque eu me referia ao Deus Pai, ao Deus da eternidade. E eu dizia, mas como que se faz te adorar? Como se faz te amar? É uma distância para lá de infinita. E isso estava me questionando profundamente. Como Deus? Como fazer isso? E Jesus me respondeu, ele disse: Maria Francisca, eu sou Deus. Eu sou Deus. Um Deus, como nos diz João Paulo II, que desceu tanto, 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 tão perto do nada, que podemos ver, falar com ele, experimentá-lo. Eu sou Deus, Maria Francisca, um Deus humanado, mas eu sou Deus. Portanto, se tu me amares, se tu me adorares, se tu me obedeceres, tu estás fazendo tudo isso com Deus. Porque, na verdade, eu estava querendo atingir ou entender o Deus da eternidade. E Deus se fez da família humana. E se fez família humana para nos levar a pertencer à família divina. Então, estas respostas me encantam, me apaixonam. E é verdade. Nenhuma religião da face da terra tem um Deus que desceu tanto, 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 quase ao nada, para se tornar da família humana, que entende a linguagem humana, entende o coração humano, entende tudo que se relaciona com o humano. Nossa, falar com Jesus e obter deles o ensinamento, porque ele é mestre, né? Obter dele o ensinamento, eu digo, é o melhor que pode acontecer para uma vida. Porque quando ele fala, quando ele diz, é infinito o que acontece dentro de nós, né? E não é por acaso que hoje estamos tendo este programa no dia da festa de Santa Maria Madalena, né? Que liberta de 7 espíritos maus, ou seja, uma possessão, né? Por inteira, tem como gratidão a resposta do amor, do seguimento.
E toda vocação é uma resposta de amor e de seguimento. E o que acontece? Ela esteve aos pés da cruz. Ninguém fica aos pés da cruz de Jesus se não lhe é muito agradecido e muito íntimo. E o chamado para nós que experimentamos e assumimos de verdade uma vocação é continuar estando de pé aos pés da cruz, junto de Maria, junto daqueles que de verdade abraçaram a sua vocação, a sua resposta a Deus. E veja que ela corre ao túmulo para fazer toda uma limpeza, um preparo no corpo de Cristo, que tinha sido retirado da cruz sem esta possibilidade. E é um absurdo não encontrá-lo. E começa a chorar, onde está, onde foi, o que fizeram com ele? Pensa ser o jardineiro e pergunta: se tu o levastes ou se tu sabes onde está, diga-me. Ela não viu Jesus. E não viu por quê? Porque era impossível, jamais havia acontecido uma ressurreição. Até ela podia tê-lo achado semelhante, mas não viu. Quando é que Madalena viu Jesus? Quando ele disse Maria, quando ela escutou. A escuta de Jesus Cristo abre a nossa visão. Profundo isso, não? Nossa, tô... A escuta é que abre a visão. Não a visão que abre a escuta. É a escuta que abre a visão. E alguém que é chamado a uma autoridade espiritual precisa escutar constantemente para ver constantemente os sinais de Deus, presença de Deus, o bom odor de Cristo. Então, hoje é providencial falarmos da vocação. É Maria Madalena. E veja qual foi a vocação de Madalena. Estar com ele, ser com ele, pertencer a ele. A ponto de Jesus ter dito, Maria, diz aos meus irmãos, ali ele estava confirmando a nova família, a família espiritual, que eu subo para meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Nesse momento ele confirma com sua ressurreição e esta palavra, e este envio, a família espiritual, ou seja, aqueles de boa vontade que vão pertencer à família divina. Eu não abro mão disso. É fantástico. É fantástico. A nossa fé é fantástica, mas ela existe e fica enraizada pela escuta. A escuta faz ver. Madalena escutou seu nome e ao escutar, ela viu que não era jardineiro, mas que era Jesus. E um pouco mais. Por que jardineiro? Onde aconteceu o pecado original? No jardim do Éden. Onde aconteceu o suor de sangue de Jesus para dizer o seu sim? No Jardim das Oliveiras. No Jardim das Oliveiras. E onde acontece a ressurreição? Na pessoa de um jardineiro, aparentemente um jardineiro. Então, quando nós de verdade amamos a nossa fé, quando de verdade nós mergulhamos na tradição da nossa fé, na palavra eterna de Jesus Cristo que está nos evangelhos, nos apóstolos primeiros de Jesus Cristo, é impossível não se apaixonar. É impossível não se apaixonar. E tudo isso já faz parte de vocação. Sim, com certeza, porque ela foi chamada, Maria Madalena. Exatamente. E se eu não estivesse respondendo à vocação que Deus me deu, eu não estaria escutando e vendo essas coisas. Então, para o ser humano, é fundamental a vocação. A vocação é mais do que a natureza humana.
Porque a nossa natureza humana, o encontro do óvulo com o espermatozoide nos dá a vida biológica. A vida biológica. Assim como dá para o gato, como dá para o cachorro, como dá para o cavalo. Eles têm a vida biológica e o instinto nessa vida biológica. A nossa vida biológica, ela tem aquele traço de eternidade que escorre, porque existiu desde toda a eternidade, escorre sobre a nossa vida biológica. Antes que tu fosses tecido no ventre de minha mãe, eu já te preparava a vocação, porque vocação é o caminho que Deus escolhe para que nós o amemos. Por isso que quem põe fora a sua vocação perde o caminho do amor a Deus. É muito sério, é muito grave. E esse tema que nós estamos trazendo hoje é de fundamental importância para toda a vida do cristão. Toda a vida do cristão nós precisamos descobrir como que Deus me chamou para amá-lo. Senão, a gente não ama, a gente foge. Temos o chamado? Deixa eu ler duas coisas. Muito bem. Primeiro, claro, acho que sim, prudente começar com a palavra. Mas a gente ama tanto isso que... É aquilo que Deus diz, né? Do seu interior emanarão rios de água viva, mas às vezes é tanto que é muito mais. Se engasga. Se engasga. Por quê? Porque é a nossa sede e a nossa missão, nossa vocação é dar a você também. Né? Essas realidades, essas revelações, esse mistério. E a Maria sempre diz, né? A minha vocação é apaixonar os corações para Jesus. Então, eu quero começar aqui, no caso da parte, né, de documento, lendo a palavra. Você disse, né, que Deus chama, então aqui em Marcos 3, versículo 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram a ele. Designou 12 dentre eles para ficar em sua companhia. Ele os enviaria a pregar com o poder, e aí então vem todos os poderes, né, que Deus dá aos apóstolos. E no momento da ascensão, depois da ressurreição, onde ele sobe aos céus, ele vai enviar os apóstolos, mas vai enviar também os discípulos. Todos aqueles batizados anunciem, né, vão, ide por todos os povos, por todas as nações, e anuncia o meu nome. Então, essa é a vocação do cristão, é ir diante dele, ou seja, estar com ele para anunciar ele mesmo, né? E aqui no Catecismo da Igreja Católica, que você deve ter com certeza aí, junto com você, o primeiro capítulo é do creio, né? Então, aqui me chama a atenção, Maria, o próprio dizer, o que vai tratar, diz assim, o homem é capaz de Deus. É lindo, dava para parar nesse título, né? O homem é capaz de Deus. E ele diz assim, o desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. E Deus não cessa de atrair o homem a si. E somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Gente, o homem é capaz, não é que ele é capaz de entender Deus, não é isso. Ele é capaz, ou seja, Deus está tanto nele, o desejo de Deus está tão profundamente enraizado nele, é para isso que ele veio. Ele não veio para ter uma vida biológica somente, né? Mas ele veio para voltar a Deus, para retornar a Deus. Também como Jesus, ele vem na carne e retorna ao Pai. Nós viemos, né, e retornamos ao Pai. E também aqui ele vai dizer assim, de um só Deus fez toda a raça, de um só Deus fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, a face da terra, fixando os tempos anteriormente determinados e os limites do seu habitat. Tudo isto para que procurassem a divindade e mesmo se as apalpadelas se esforçassem por encontrá-la, embora ele não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E por fim ele vai dizer que o homem, como tu disse, é um ser religioso, porque vem de Deus e retorna a Deus. Fantástico. Fantástico. Né?
A gente é feliz porque já achou a Eu nossa sou vocação. muito feliz porque eu achei. Mas achar a vocação é um pedaço. É um pedaço. Permanecer na vocação. Até o fim Até é outro o fim. grande É pedaço. outro grande desafio, né? Sim. Então, a vocação é este traço de eternidade que Deus envia no momento do surgimento da nossa vida biológica. E a vida biológica, ela vai acabar num caixão. Ela vai acabar nos vermes devorando nosso corpo, porque é matéria, Sim. a matéria acaba, ou talvez uma cremação. Uma vez se perguntou para um sacerdote se a igreja permitia a cremação. Ele foi muito esperto na resposta. Ele disse, olha, a cremação te torna pó mais depressa do que o outro jeito. Como quem diz, olha, vai acabar em pó também, né? Sim. Mas a nossa vida biológica acaba ali. Mas nós temos o traço de eternidade. E é através deste traço de eternidade que você pode chamar do amor de Deus, né? Em nós, da criação de Deus, a filiação de Deus em nós, este traço é eterno, porque veio do eterno. Então, na palavra de Deus, vocação é mais do que natureza. Nossa natureza humana, natureza biológica. Mas a vocação é este vir de Deus nos conectando em Deus, né? E esta parte é eterna. Então, nós precisamos compreender isso, né? Depois, quem é que segue uma vocação? Esse traço que vem de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem segue? É quem realmente crê no Filho de Deus, Jesus Cristo. Porque tantos abandonando sua vocação espiritual. Claro, toda vocação é espiritual, mas eu estou falando de uma autoridade maior no espírito espiritual. Por que abandonando? Porque não crê em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a vocação, a descoberta, chegar e permanecer, requer um acreditar no Filho de Deus. Porque é somente acreditando neste Deus, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que dá sentido à minha vida, que vejo a trajetória da minha vida através da sua escuta diária, né? Então, também dá sentido para o sofrimento e os desafios que uma vocação exige. Porque uma vocação sem sofrimento não é real, né? Porque exige renúncia, exige sacrifício, exatamente. decisão, e tudo isso traz sofrimento para a pessoa humana. Traz Muito morte do ego. Morte do ego, do morte do orgulho, egoísmo. da vaidade. Morre todas essas Morre coisas. todas essas Né? coisas. E morrer essas coisas dói. Um tempo atrás, me pediram uma pregação. Como foi que o Pai amou Jesus Cristo? Como foi que o Pai amou Jesus Cristo? Eu, no primeiro momento, disse, é fácil. É fácil essa resposta, está escrito. Mas o que acontece? Aquilo começou a incomodar. E aquela pergunta foi sendo aprofundada dentro de mim. Como o Pai amou Jesus Cristo? Como o Pai amou seu Filho? Pergunto para um, para outro, as respostas não satisfaziam lá pela ação do Espírito Santo. Aqui na Terra, ninguém está sabendo a resposta real disso aí. Pelo menos aqueles que eu questionei, eu também não sei. Como o Pai amou Jesus e Espírito Santo.
E o Espírito Santo me disse: o Pai o amou preparando-o para a cruz. E a cruz foi a verdadeira, o ápice da vocação de Jesus Cristo, porque a vocação é grudada na missão, né? Qual foi a missão de Jesus Cristo? Derramar seu sangue em expiação dos nossos pecados para que chegássemos à vida eterna. O Pai, em todos os momentos da vida de Jesus, foi preparando-o para a cruz. E o Espírito Santo me disse além disso: e para ti também. E tu também. Eu disse: Espírito Santo, estou sendo preparada para a cruz. Sim. Qual é a nossa cruz? É a nossa missão, nossa vocação diária. Não pensemos que a cruz são aqueles acontecimentos apenas muito dolorosos, muito isso, não. A cruz é diária. A missão é diária. A vocação é diária. Preparou para a cruz, onde o ápice da cruz de Cristo, da missão de Cristo, do chamado de Cristo, do enviado de Cristo, foi a sua cruz, que lhe valeu a ressurreição e a nossa ressurreição nele. É bonita a vocação. Nossa, a gente fica escutando, né, Maria? E quer entrar dentro desse mistério, né? Você disse a vocação é diária. E me vem também, ela é diária, mas também ela contém uma lei, né? Ela contém uma promessa, ela contém uma aliança. Seja a vida cristã, estamos falando da vida cristã, vida espiritual com Deus, né? Diária e que exige de nós, você fala de sacrifício, e eu queria colocar assim, o sacrifício da obediência. Sim. Pode ser? É esse. É esse, né? Não há outro sacrifício que não seja essa obediência. O sacrifício da obediência. Porque a vida cristã, Deus me fez para Ele, tem na vida cristã os meus deveres. Então, existe um caminho para esse diário, né? Para fazer aquilo que eu devo fazer. Isso a gente sempre repete na nossa vida, no nosso carisma. Fazer o que devo fazer como cristão, o que é que devo fazer, né? E também diária na minha vocação matrimonial, sacerdotal, né? Então, existe uma lei, existe uma missão com uma regra, com uma aliança, né? E diária, e eu colocaria também nessa vocação, tanto a Deus quanto a vocação do estado de vida ou de um carisma, existe a palavra também definitiva, né? É o para sempre que tu diz sempre assim, o ser humano não tem ideia. Ainda existe hoje uma fumaça sobre essa aliança, esse cumprir a lei de uma forma permanente. Para sempre. Para sempre. Eu tenho aqui, Gislaine. Vamos falar do para sempre? A nossa vocação tem que ser semelhante à de Cristo. Certo. Senão, não é vocação. Certo. Porque nós fomos feitos imagem e semelhança de quem? De Jesus Cristo. E precisamos chegar à estatura de Cristo, à profundidade. Eu digo, Senhor, e Ele me diz, deixa-me viver em Ti plenamente, que Tu estarás com a minha estatura. Estatura, claro, verdade. É tão simples as coisas. Eu digo, mas Senhor, não é possível que eu não veja essas coisas. Como que eu vou ser como Jesus? Deixando-o crescer em mim, assumindo toda a minha pessoa. Como Paulo diz, eu sempre amei essa colocação de Paulo, né? Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Eu sempre fui apaixonado por isso, mas eu disse, não, isso é para Paulo. Eu acho que ficou nisso. Mas é para cada um de nós. Todos nós precisamos deixar Cristo crescer. Então, a nossa vocação tem que ser a semelhança de Cristo. Como que foi? Livre. Foi livre. Jesus disse, eu dou
a minha vida. Ninguém a toma. Verdade. Eu dou. Então, como dizer-se que tem uma vocação se foi obrigado pelo pai, pela mãe, pela tia, pela avó, sei lá por quem? Isso não existe. É você que não está enxergando os sinais de Deus que talvez tenha usado tua mãe. Certo. Para indicar-te o caminho. Certo. Né? Também. Não, estou aqui porque minha mãe quis. Peraí, não é bem assim. Então, livre. Eu dou a minha vida. Ninguém a toma. Total. Bebeu o cálice até o fim. Bebeu o cálice no Horto das Oliveiras até o fim. Para que o Pai pudesse encher de misericórdia. Portanto, se o nosso pecado, se o meu pecado e o teu pecado não for bebido por Jesus Cristo, o Pai não enche de misericórdia porque já está cheio com o meu pecado, não pode. E cuidado hoje com esse jeito superficial, mentiroso de ver a misericórdia. Jesus Cristo bebeu o cálice até o fim. Qual cálice? Do meu pecado. Então o Pai, através deste filho que bebeu o meu pecado, pôde encher de misericórdia para mim. Não há misericórdia sem a contrição do pecado, sem o arrependimento do pecado. Então esse total, que deve ser também a minha vocação, é semelhante a Jesus, que bebeu o cálice até o fim. Bebeu o desafio até o fim. Fiel. Jesus diz, eu estarei convosco até o fim. Esta fidelidade. Ele está conosco até o fim. Mas nós estamos com ele até o nosso fim. Ou chega um tanto e diz, agora chega. Eu estarei contigo até o fim. Mas também preciso que tu estejas comigo até o fim. E fecundo, Jesus nos gerou a vida. E uma vocação é para gerar vida. Aqui eu não estou falando apenas de vida biológica ou restrito à vida biológica. Estou falando de vida espiritual. De vida espiritual. Então, uma vocação semelhante de Jesus tem que ser livre, deu a sua vida, total, bebeu o cálice até o fim, fiel, estarei convosco até o fim, e fecundo, gerar a vida. Fantástico. Quando tu fala, né, aí está realmente cumprir a vontade de Deus a meu respeito. Jesus cumpriu a vontade do Pai a seu respeito. Pode-se dizer também que a vocação, isso tudo quero dizer que se cumpra em mim, né? O que Jesus fez, ele abriu essa porta, eu também posso fazer. Também posso dar a vida como vocação, dar a vida. O que é dar a vida, né? Dar a vida é estar presente e viver o que a vocação me pede. Porque às vezes a gente pensa que dar a vida vou morrer, né, uma doença. Não. Dar a vida é estar à disposição daquela vocação que eu abracei. Se for um matrimonial, cuidar do filho. Se for um carisma, fazer a missão que eu tenho que fazer. Então, beber o cálice até o fim. Quer dizer, a fidelidade à vocação que eu abracei significa que eu devo passar por esses sofrimentos com ele, passar pelas dificuldades com ele, né? Estar convosco, ser fiel. E Maria, no ser fiel aqui, né? Eu vejo assim essa questão do definido, definitivo, as crises que se passam, crises vocacionais, né? Muitas pessoas dizem, agora eu estou numa crise de vocação. Ou deixei a igreja, ou deixei meu matrimônio, meu sacerdócio. Eu me lembro de uma palavra que a gente recebeu de Deus que diz assim, quando se troca Jesus, e posso colocar a vocação, por outra coisa, se perde a vocação pelo qual trocou por outra coisa, se perde também aquilo pelo qual eu troquei a vocação. E sabe, isso está na pessoa de Judas.
Certo. Está na pessoa de Judas e de tantos outros, né? Porque um dia eu estava lendo o Evangelho e vi que Judas vendeu Jesus. Eu disse, poxa, Jesus, é Alessio, né? Sim, é Alessio. Poxa, Jesus, Ele não podia ter te vendido. Que direito tinha Judas de te vender? Mas que coisa horrível isso aí, mas ele pensou que tu eras dele. Xinguei essa venda e tudo, né? E Jesus me disse, Maria Francisca, eu sou inteiro para todos. Ele, me tendo, quis me vender. E tu que me tens, O que queres fazer comigo? São perguntas. Então veja que Jesus Cristo é tudo em cada um, mas é tudo em todos também. E Jesus estava me dizendo, não, eu sou de Judas, só que ele quis me vender, né? E o que aconteceu? Ele perdeu Jesus porque vendeu Jesus. Vendeu Jesus. E perdeu as 30 moedas pela qual vendeu Jesus. Então a gente perde Jesus porque troca. E perde aquilo pelo qual trocamos Jesus. Então, que pode ser físico, pode ser alguém, sim, alguma coisa, né? Sim, pode ser palmas, sucessos. Pode ser dinheiro, pode ser prazeres. São todas vendas de Jesus. Se perde Jesus porque se vendeu e se perde aquilo pelo qual se vendeu Jesus. Então, é muito bom ler a e conversar com Jesus, porque ele está vivo aí com Jesus. Que palhaçada essa de Judas, que direito tinha? E Jesus me disse, eu sou para todos, para cada um. Eu sou inteiramente teu, porque ele é um salvador pessoal, mas também um salvador para todos. O que vais fazer comigo? Vais continuar comigo ou vais me vender? Nossa, Jesus Cristo é Deus. É Deus. Aí tu entrou nisso, né? Uma vocação exige uma resposta. De novo, né? Voltando aqui, tu disse, como nós respondemos, se eu tenho Jesus, o que eu vou fazer com ele? Então, uma vocação exige uma resposta ao chamado que Deus nos fez, né? Então, eu me lembro também de Deus nos orientando quanto uma vocação. A vocação é um dom maior. Sim. Quantos projetos pessoais, Maria, nós temos que deixar em virtude de uma vocação? Por quê? Se o meu chamado que vem de Deus é maior, e ele contém uma aliança, ele contém uma regra, então todas as outras coisas menores eu preciso deixar para assumir aquele dom, aquele lugar, aquela missão que ele me deu. Exatamente. E é nisso que a gente pode levantar um questionamento. Sim. Né? Todo ser humano tem qualidades, tem dons, tem aptidões. Certo. Certo? Mas quando ele se dá conta desta vocação, desse chamado mais específico de uma autoridade espiritual, ele precisa abdicar os dons humanos, próprios, os sim, dons que recebeu. Isso. Entende? Vamos dar um exemplo. Vários podemos dar, mas vamos começar com os nossos. Certo. Eu fui professora. Certo. Nossa! Me lambuzava em ser professora com aqueles alunos. Deus me chamou e eu dizia, Senhor, espera um pouquinho, falta bem pouquinho para eu me aposentar, espera, para eu ter meu dinheiro de aposentadoria. E o que eu vou fazer? Eu amo dar aula, e chorava. Parecia que Deus estava me arrancando o fígado. Sim. Ai, chorava, o que eu vou fazer? E Jesus me chamava a ponto de dizer, ou tu vens agora, ou não te quero mais. Porque não sou eu que devo esperar-te,
É você que deve responder. Afinal, entre choros e tudo, porque Nossa Senhora assumiu a coisa. Deus dá uma graça. Deus dá a graça. Nossa Senhora deve ter dito para o filho dela, para Jesus, tenha paciência com ela. Eu vou assumir essa bronca, mas vai dar certo. Vai dar certo, filho. Fica tranquilo, né? Deixei o magistério que amava. Deixei a minha aposentadoria, porque eu não sou aposentada. Deixei e fui deixando. Nossa, eu gostava de fazer tricô. Eu tinha a máquina, fazia o tricô para meus filhos, para Mozart. Gostava muito de cozinhar. Muitos dons Deus tinha me dado. Gostava de ficar criando coisas e muitos dons, dons pessoais. E eu fui compreendendo que precisava abdicar destes, em vista deste dom maior que Deus me deu, que foi a vocação Oásis. E hoje eu cuido, porque a vocação Oásis que Deus me deu e fui descobrindo é a pérola preciosa. Então eu tenho que vender todas as outras, isso aí não interessa mais. O que São Paulo nos diz? Sou da tribo de Benjamim, fui formado por Gamaliel, fariseu irrepreensível, contra a lei, muitas coisas. E o que ele diz? Tenho tudo isso em conta de esterco, diante do bem supremo, que é nosso Senhor. Nosso Senhor. Na verdade, Paulo estava dizendo essa missão que Deus me deu. Sim. E lá adiante ele diz, ai de mim se eu não evangelizar. Não dizendo que Deus o castigaria, mas ele não se realizaria com a evangelização. É isso que nós temos que perceber, que a nossa vocação é a máxima da nossa realização. É verdade. Não é um biscate, não é um peso, é a realização. Eu não troco a minha vida de hoje por nada. Porque ser oásis, estar nesta missão que Deus me deu, me enche de gozo, me enche de satisfação, me enche de lágrimas, me enche de dores. Sim. Mas eu digo sempre a Nossa Senhora, se um dia a minha loucura, porque eu nunca esqueço que sou pecadora, nunca esqueço. Se um dia tiver a loucura de querer abandonar, tu me agarra pelos cabelos e tu me arraste. Porque quanta gente põe fora sua vocação. Isso. Você que nos escuta, isso. O que está fazendo com a sua vocação? Claro. Ela é uma resposta providencial. Né? Deus providencia a nossa vocação justamente para que nós sejamos quem devemos ser. A vocação faz parte, né, do ser da pessoa. Ela não é um trabalho que Deus nos dá, um servicinho que o pai coloca na nossa mão, dizendo, filhinho, arruma ali aquela parede de casa. Não, uma vocação é nós mesmos. Sim. Né? É isso que tu falavas. Hoje, quantos alunos tu tem? Hoje, quanto te ensino? Esse gozo de ensinar na mais altíssima vocação que a vida cristã, que Deus te permite fazer. Enquanto que a matemática é boa, é bacana, é legal, a ciência, a economia, a política, tudo isso pode se ensinar. Mas evangelizar, pregar Cristo, é a mais alta vocação que o ser humano tem e está para todo batizado. E é claro, né, que tem os específicos, que nem a questão de um carisma, faz com que a evangelização venha como primácia, né, o primeiro de toda a nossa vida. Então, eu creio que entender que a gente não perde. Por quê? Porque eu vejo essas queixas, eu escuto essas queixas, atendendo as pessoas, ouvindo, muitas vezes, seja uma vida religiosa, seja um sacerdote, seja um pai, uma mãe. A dor da vocação. Os momentos em que nós temos de decidir de novo, permanecer, amar, que não dependeria do sentimento. Mas todos os sentimentos estão aí. Maria, os sentimentos de mágoa, os sentimentos de rancor, a vida humana vem junto.
A vivência humana e fraterna com os nossos irmãos, a vivência humana com o nosso esposo, a vivência humana do sacerdote com seus paroquianos. Então, é claro que na vida humana nós somos afetados, mas uma vocação traz uma graça que nos traz, se nós trazemos essa dor e sofrimento a Ele é capaz de nos dar uma palavra que salva, Ele é capaz de tirar de todas as crises, e eu digo assim, muitas crises vocacionais são crises de egoísmo. Por quê? Porque nesse caminho eu me enjoo. Existe o enjoo de fazer aquela mesma coisa, ou o enjoo de atender aquele povo, ou não estou... Então, tem as situações humanas que vêm. Então, eu decido por mim mesmo, por amor próprio, que eu quero fazer outra coisa. É como trocar o emprego. Então, eu trato uma vocação como um emprego, que eu posso ali dizer para a empresa, ó, vou dar os 30 dias, com licença, que agora eu tenho um outro emprego. Só que nós esquecemos nessa dimensão que uma vocação não é um emprego, não é um profissional que está desenvolvendo um ato, né, algo assim, mas é um chamado de Deus ao nosso respeito de maneira muito específica, particular, que ninguém mais, a não ser eu mesmo, posso dar a resposta. Certo. Em outras palavras, a profissão atinge a vida biológica. Certo. O dentista, sim, médico, sim. Professor, tudo certo. A vida é biológica, mas a vocação transcende a vida biológica, certo. Porque é uma autoridade que Deus dá para gerar vida espiritual, vida eterna, né? Cada um tem a sua vocação. O catequista não vai gerar vida espiritual? Vai gerar vida. Se for exatamente uma resposta a Deus, ao Evangelho, vai. Então, o professor que na sua postura de cristão, e na sua palavra de cristão está gerando vida espiritual nos alunos, está. Então, eu posso sim usar da profissão para exercer também, né, a minha vocação cristã, a autoridade da vida espiritual. Sim. Quantos médicos que sabem orientar cristamente a vida dos seus pacientes? Porque responde à vocação, essa vocação do chamado a Deus. Exatamente, além da biológica, né? Além da biológica. Então, este gerar vida. E na passagem que tu lestes, primeira coisa que se nota aqui, chamou os que ele quis. E quantas vezes a gente diz, mas por que eu? Sim. Ou por que não eu? Em outras, né? Deus. E quando a gente começa a se ver de verdade, quando a gente começa a tocar o mistério da iniquidade que está em nós, a gente diz de verdade, Senhor, porque eu, desse jeito, como me chamastes? Quantas vezes eu digo para Jesus, não é possível, porque eu tenho temperamento colérico e o colérico, não consigo dominar esse bicho desse temperamento, me torno intemperante. E eu digo, mas Senhor, tinha tanta gente melhor que eu. E tem, porque você me quis. E Ele quer, a gente escolhe porque Ele é livre. A liberdade de Deus, meu Deus, nos constrange. Sim. A liberdade de Deus. Ele disse, eu posso transformar essas pedras em filhos de Deus. Será que ele está falando de pedra, essas pedras, o reino bruto? Não. Corações de pedra. Eu posso transformar os corações de pedra em filhos de Deus. Quero só isso que tu faças em mim. Transforma meu coração de pedra em filha tua. Então, ele escolhe o que ele quis.
Escolhe gravetos secos Para serem sarças ardentes. para serem sarças, para colocar o seu Fogo fogo. do Espírito. Como é que se entende isso? Gravetos secos, para pôr seu fogo, para dizer eu sou aquele que sou, para dizer eu é que te envio. Não, pelo amor de Deus, quem é cristão e não estuda, não reza sobre, não tem ascese, não tem pelo amor de Deus, merece, não vou dizer o que. Perdeu a melhor parte. Perdeu a melhor parte. Perdeu a melhor parte. Vamos fazer um intervalinho? Vamos fazer o intervalo. 10 horas e 56 minutos. Que bom que você está conosco. Voltamos daqui a pouquinho com Sal da Terra e Luz do Mundo. Quem podemos também ouvir. 11 horas, 1 minuto. Você que está no Facebook, seja bem-vindo às comunidades, todos aqueles que nos acompanham, também pelas rádios católicas Mãe de Deus, com esse quadro Sal da Terra e Luz do Mundo. E nós estamos falando sobre esse tema, o tema vocação. E você pode acompanhar que Deus nos chama. E é claro, né? Ele nos chama e exige de nós. Não é porque Ele exige, porque Ele fica no nosso pé, no sentido agora você tem que me responder. É porque não há como não responder. Quando Deus chama, aí a gente vê em todas as circunstâncias, desde o Antigo Testamento, né? Deus chama e o homem responde. Ele chamou desde o princípio, a própria vida de Adão, a própria vida de Eva seria um chamado, mas como houve essa resposta, né? Então aí nós vimos também que conforme nós respondemos, nós podemos dizer nosso sim, adentrar na vocação, ou podemos também fazer do corpo desse chamado de Cristo aquilo que a nossa liberdade, né, esse livre-arbítrio, vai nos indicando. E é tão doloroso perder Deus, perder Jesus, é dolorosíssimo. E eu quero ler para você aqui, começando esse segundo quadro, o Verbo se fez carne. Olha o Catecismo da Igreja Católica 460. O Verbo se fez carne para tornar-nos participantes da natureza divina. Pois esta é a razão pelo qual o Verbo se fez homem e o Filho de Deus, Filho do homem, é para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a filiação divina, se torne filho de Deus. E aí eu me recordo agora de João 1, deu o poder de se tornarem filhos Mas de Deus. todo aquele que nele crer, deu o poder de tornarem-se filhos de Deus. De Deus. É preciso crer. Nossa, é muito grande. É preciso crer. E Deus nos fez olhando, e eu me lembro, né, de a gente, e especialmente nas suas pregações, Maria, que Deus nos fez olhando Jesus, olhando para Ele e nos deu como um presente. Então, aqui eu quero dizer alguma coisa sobre isso, né? Deus nos dá a graça, né? Há um querer divino sobre nós, há uma vocação sobre nós. Essa vocação, eu posso dizer que ela não começa aqui. Ela começa lá, né? Lá na eternidade, no seio. Olha para cima se você puder olhar como eu estou fazendo, né? No seio da Trindade. Então, não é que Deus aqui, ele nos marca para um destino pré-traçado, mas Ele nos dá a graça de caminhar num caminho que Ele pensou, que Ele sonhou, que Ele desejou, porque ali está a minha felicidade. Esse caminho, essa vocação, essa unção que Ele me dá para viver a minha vocação. Então, eu sou uma profecia para esse tempo, né? Um querer divino, primeiro, porque Deus me quis, mas Ele colocou em mim um desígnio, né? Ele colocou em mim uma missão, uma vocação, ou seja, eu sou uma profecia. O que é uma profecia? É uma palavra de Deus. Ele diz, faça-se, e ela foi feita. Uma profecia. É uma palavra que se torna carne. Se torna carne, se torna feito. Jesus é o
todo da palavra. Isso. Mas eu também sou uma palavrinha. Que se fez carne. Que se fez carne. E quem disse? Deus disse. Deus disse. Viu? É muito importante. Muito importante. Jesus contém toda a palavra. palavra de Deus, né? O todo da palavra, ou seja, o todo da revelação. O Logos. Né? O Logos. Mas eu também, se Deus não tivesse dito, faça-se a Maria Francisca, ela não existiria. Não existiria. E tem mais. Eu só vou existir diante de Deus se eu for aquilo que Ele pensou para mim. Certo. E o que Ele pensou para ti está na tua identidade. Está na minha essência. Na tua essência. Ser mulher. Exatamente. Ser pessoa, ser mulher e ser oásis. Ser casada também, Gisane. Vou ter, mas é que eu coloco. Aí. Sabe por que eu coloco sabe por que eu coloco o carisma antes? Porque ele tem tudo. Porque justamente tu é mãe sendo oásis. Tu é esposa sendo oásis. Tu és né, aquela que ensina, aquela que prega sendo oásis. Então, há um derramamento. Eu quero que você entenda que a vocação maior pelo qual nós somos feitos vai desembocar em todos os caminhos, ou seja, todas as vocações de estado de vida, de serviço que Deus vai colocando em nós. Porque é o nosso cheiro, é o nosso perfume. É a nossa essência. Quantas vezes você está num elevador, no prédio que você mora, e a sua vizinha desceu antes. Só pelo perfume, fulana desceu, a fulana já passou aqui. É verdade. Não, a gente identifica. Seguida. Então, a vocação é o perfume divino que Deus pôs em você. Se você não tem esse perfume, sim, vai cheirar mal. E as pessoas podem me dizerem assim, mas e quem não tem um carisma? A essência da vida cristã que está em você, que está em mim, como carisma, está em você. A essência de Deus, né? A largura de Cristo, a altura, a profundidade, a filiação de Deus, é a essência. No seu matrimônio, na sua vida, como antes disse, na sua profissão, há essa vocação de ser sal e luz. Sal da terra e luz do mundo. Porque não é suficiente você ser um bom profissional. Isso aí. Cuidado com essa frase. Não, se você for bom, se você atender as pessoas... Não basta ter valores humanos. Não. A vida eterna é graça concedida do Pai para cada um de nós, através do seu Filho Jesus. Jesus é o ventre do Pai. Jesus é o útero do Pai. O coração de Jesus é que gesta os filhos do Pai. O coração de Jesus é que gesta a gente em nossa vocação como filhos do Pai. O que saiu do coração de Jesus quando foi rasgado pela lança? Sangue e água. O que acontece num parto? Sangue e água. Então, nós precisamos ser gestados em nossa vocação, que é o traço divino em nós, né? Sermos paridos pelo coração de Jesus, né? Para chegarmos à vida eterna. Não tem outro caminho. Não te deixes enganar com outros caminhos, porque o caminho é esse, né? Então, voltando à vocação. Deus nos chama, né? Então, eu quero te falar agora. Deus nos chama, mas é um processo. Um processo de chamado. Não é que você vai escutar uma voz nítida, né? No meio da noite, como às vezes a gente vê nos filmes, assim, tipo, o próprio falando com Moisés, se escuta a voz de Deus. Mas não é da forma essa escuta, é uma escuta que Deus vai colocando desde o coração. Já é algo que eu procuro. A vocação, ela já é procurada por mim. Ela já é buscada porque existe um vazio, existe dentro de mim uma sede, algo que me impele. É como a própria palavra do matrimônio. E será impelida ao seu marido. Né? Posso tomar essa palavra também como espiritual. Deus nos impulsiona, Deus nos impele, nos falando na realidade. Porque Ele vai nos falar aonde nós estamos, não é, Maria Francisca? Sim.
Não vai inventar outras coisas para que nós encontremos a nossa vocação. Na nossa infância, as coisas que nós vivemos, as coisas que nós brincamos, as coisas que nós temos sede de ler, de procurar, já é um indício vocacional, não é? Sim. E ele dá a vocação sobre a natureza. Há todo um movimento de ordenação de mulheres. Opa! Né? Ordenação de mulheres. Há um equívoco aí, doutrinário. Há um equívoco seríssimo. Por quê? Deus não vai dar uma vocação sacerdotal para uma mulher. Porque ele decidiu e está decidido. A vocação sacerdotal é dada para o homem, o ser masculino. Então, se nós hoje, em nome da modernidade, em nome de uma revolução, digamos assim, religiosa, queremos ordenar mulheres, o que acontece? Esse traço desta vocação sacerdotal não será frutuosa. Não vai gerar vida espiritual, vai gerar mais confusão, isso sim, vai gerar mais confusão. Então, nós temos que saber, né, isso que a Gislaine diz, ele não vai fazer fora daquilo que já é. A realidade. A vocação sacerdotal é para o homem. E João Paulo II, hoje santo, portanto, podemos acreditar, ele bateu muito firme, colocando um ponto final nisso. Chega de se ficar falando dessa coisa. A mulher tem sua vocação, a mulher tem seus traços divinos. Não precisa roubar do homem isso, né? Não precisa. Assim como a maternidade é da mulher e não do homem, o traço sacerdotal é para o homem. Então, todo esse pessoal assim que fica com essas revoluções religiosas, ou seja, vamos destruir tudo que já tem, vamos fazer algo novo, é porque não tem interioridade, é porque não estuda, é porque quer fazer esse caminho da mentira, da sedução, de querer aparecer. Em outras palavras, querer aparecer, né? Porque para a gente escutar Deus, ser íntimo de Deus, nós precisamos de simplicidade e de humildade. E toda essa revolução religiosa é soberba, é idolatria. Deus instituiu a vocação sacerdotal para o homem. Ponto final. Em toda a história da igreja, João Paulo bate definitivamente ponto final. Por que a gente fica tendo essas ideias? Porque não tem o que fazer, não tem intimidade com Deus, e talvez queira aparecer num jornal, num noticiário. Parem com isso. Vamos ficar com a simplicidade e com a humildade. Isto nos dá intimidade com Deus. A soberba dá intimidade com Satanás. O orgulho dá intimidade com Satanás. Essas coisas precisam ficar claras na nossa cabeça. Ou então, a minha vida não interessa. Se eu quero que minha vida seja realmente uma autoridade espiritual, eu preciso descobrir o para que fui criado. Porque Deus me criou nesta forma de amá-lo. Eu o amo como o as. Eu o amo assim. Ele escolheu, não é eu que estou escolhendo. Não é eu que digo, eu quero te amar assim ou assim. Não, eu escolhi o jeito que eu quero que tu me ames, porque neste caminho do teu amor para comigo, tu encontrarás a tua realização e a vida eterna. Saindo disso, não sei como é que fica, mas se é este o caminho, eu pego um atalho, eu pego um beco sem saída, o problema é comigo, né? Então vamos prestar atenção nisto. Deus dá a vocação, a participação na sua vontade divina
sobre aquilo que ele já criou, aquilo que ele já fez. E não com essas revoluções religiosas que estamos vivendo hoje, que são tão empurradas sobre a gente. Não, não é assim. Como também hoje a Mãe Terra. Como eu não sou criado pela Mãe Terra, pelo amor de Deus. Deus me criou. O Todo-Poderoso me criou. Mãe Terra, agora está na moda Mãe Terra, né? Até a gente ganha quando está é a Gol que dá. Aqueles biscoitinhos. A Mãe Terra, porque a Mãe Terra não dá nem vontade de comer, porque deve estar cheio de minhoca aquilo lá. Então, que Mãe Terra? Você aceita ser filho da Mãe Terra, da Terra? Ora, se ainda dissesse que a gente é filho das estrelas, ficava mais bonito. Mãe Terra, o que é isso? Então, são revoluções religiosas inadmissíveis. São religiões, é uma revolução religiosa. Observem, aqueles documentos que não trazem partes da tradição já vivida daquela igreja, não traz frases, decisões de papas considerados realmente santos, como os últimos que nós tivemos, questione esse documento. Espera aí, parece mais ser uma ideia particular, pessoal, do que um fato, um escrito que vem seguindo um caminho. Hoje em dia nós temos documentos que, sinceramente, são todos de uma ideia particular. Porque não há citação do Evangelho, não há citação da palavra, não há citação de papas, não há simplesmente estou querendo inventar um negócio. Eu não vou seguir quem inventa negócios, porque eu sei, pela graça de Deus e pela minha boa vontade de querer ouvir este Deus, de onde eu vim e para onde eu estou indo. E peço muito a Nossa Senhora que cuide sempre disso. Então, nós não podemos ser inconsequentes nas nossas decisões. Não podemos ser inconsequentes. Bento XVI fala de um aspecto dos padres da igreja. Aqueles que realmente tiveram intimidade com Deus, por isso nos deixaram muitas riquezas. Nos fala de um jardim oculto. Jardim oculto. Onde está esse jardim oculto? Dentro do coração do homem. Este é o jardim oculto, que vai precisar passar por tantas coisas, mas ali está o jardim. E a gente está cuidando tão pouco da nossa interioridade, né? Tão pouco, que este jardim está cheio de ervas. Está cheio de plantinhas venenosas, está cheio de trepadeira. A gente cuida tão pouco desse jardim interior, jardim oculto, jardim interior, que o Papa Bento XVI diz, para muitos já está até asfaltado. E nós sabemos que no asfalto não nasce mais nada. Então, como é que eu vou saber da minha vocação? Entrando neste jardim. Porque a gramática também nos diz, Bento XVI está dentro de nós. E nós sabemos o que é uma gramática. Ali contém todas as regras, tudo de uma língua. Você quer saber como é que funciona a nossa língua portuguesa? Vai pegar a gramática que você sabe, sujeito, predicado, verbo e etc. E ele diz, a gramática está dentro de você. A gramática do conhecimento de você, do conhecimento de Deus está dentro de você. Mas este jardim oculto, né, esse jardim que está dentro de cada um, está cheio de porcaria, cheio de lixo. A gente aceita que todo mundo venha lá depositar seus lixos de suas ideologias hipócritas e vazias de hoje. Está cheio de lixo. Vai ficar tanto lixo que vai apodrecer. Ou então a gente asfalta
este jardim interior, e o homem assim já não tem mais nenhuma escuta e nenhuma visão, consequentemente, de Deus. Deixa de ser até próprio homem. Porque se eu não sou o que eu devo ser, eu não sou o que eu devo ser, acabou. É muito simples entender isso. Então, a simplicidade e a humildade me mantém dentro da cátedra da verdade, dentro do caminho da verdade. Cuidemos com os falsos profetas, que se multiplicam extraordinariamente. Por quê? Porque é mais fácil um falso profeta que fica só falando de coisa bonitinha, 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 por causa de sua autoimagem, quer passar por bonzinho de todo mundo. Nós estamos multiplicados de falsos profetas. E um profeta é profeta se ele denuncia o pecado e se ele anuncia o amor de Deus. Denuncia a injustiça, e a palavra diz, é a injustiça que perde a verdade, que esconde a verdade. Quando nós nos jogamos nas injustiças, nós perdemos a verdade. A injustiça esconde a verdade. Por isso, tão poucos estão vendo de verdade, intensamente, a verdade que é a pessoa do Filho de Deus. Então, veja, ao mesmo tempo que temos que ter a simplicidade e a humildade, nós também temos que perceber esse volume tão complexo de cultura da morte que vem nos alfinetando. Então, precisamos estudar mais, rezar mais, ter uma sese maior, renúncia, sacrifício, vontade, é por vontade, porque muitas pessoas dizem, se me dá vontade, eu vou à missa. Se me der vontade, eu vou para o retiro. Se me der vontade, esse negócio de me dar vontade não funciona. A vontade tem que ser uma decisão decidida. Faça chuva, faça sol. Essa história de me dar vontade. Me dar vontade não é vontade de verdade. É uma preguiça, é uma omissão incrustada no me dá vontade. Se me dá vontade, vou rezar. Espera aí, que é a história de me dar vontade. Certamente nunca vai dar vontade para coisa nenhuma, né? Precisamos ter vontade. Não, sabe o que é? A gente vê esses gravetos, as sarsas se mexendo aqui, porque não podemos não falar dessas coisas. Não podemos. Eu não posso falar. Não posso me negar a fazer estas denúncias. Sim. Custe o que custar. Sim. Custe o que custar, porque se me custa a vida ser cortada da cabeça, o Espírito Santo estará comigo. Porque ninguém chega ao martírio sem a força e a presença do Espírito Santo. Sim. Porque é sobre-humano caminhar para a morte, colocar-se de frente, de bater de frente da própria morte, é só Deus que oportuniza, pode. Só Deus que está. Mas eu não posso me calar, porque alguém tem que falar. E é impressionante quando a gente está por aí ministrando retiros e se fala de tantas coisas, às vezes tão óbvias. A pessoa diz, mas nunca ninguém me disse isso. Mas, pelo amor de Deus, é tão óbvio. Mas o mal faz tanto barulho e está em todos os lugares que as pessoas já nem escutam mais a palavra da verdade. Mas admitir a verdade, viver a verdade, que é a pessoa do Filho de Deus, nos dá a vida eterna. Fora dele, não há vida eterna. Porque se ele é a vida e eu não quis a vida, meu destino é a morte eterna. E é para todo sempre. Aqui na Terra, a nossa vida biológica acaba, né? Graças a Deus que acaba também, né? Mas esse traço de eternidade, o Espírito não tem fim. Será o céu eternamente ou o inferno eternamente. Cuidado com a escolha
que cada um vai fazer. Eu digo todo dia, Senhor, me ajuda, me ensina. Eu quero ir para o céu, eu quero morte eterna. Mas a nossa missão é dizer, eu tenho obrigação de te falar, pelo meu batismo, tenho obrigação de te falar. Você tem direito de ouvir, mas vai fazer também o que quer, né? O que quer. O que quer. Isso tudo a gente pode colocar, né, nesse tópico que é as etapas a respeito da vocação. O que eu quero dizer disso tudo que tu estás dizendo? Só a Deus cabe, e eu fui pensando, fui ouvindo, a Deus cabe definir o bem e o mal. Só Deus pode definir o bem e o mal. E a sua igreja não pode desdizê-lo. É isso, assim, te ouvindo, né? O que nós estamos dizendo aqui, a vocação a Deus exige, de novo, a obediência da fé. E impõe condições. Deus dá identidade, Deus dá identidade feminina, masculina. Ele dá uma identidade, e não posso desdizer essa lei biológica que Deus deu. Também não posso desdizer o caminho que Jesus deixou escrito para a sua igreja. É isso e ponto final. Porque se nós não colocarmos na nossa vocação limites, não assumirmos o que é de verdade, querer mudar as coisas, nós vamos deixar o caminho de Deus, nós vamos deixar a vida em Deus e nós vamos nos colocar realmente nesse abismo onde se perde todas as noções da realidade, né? Então, quem define essa resposta, né, tem uma condição para responder à vocação. Tem uma condição. A vocação, então, sacerdotal é uma condição ser masculina. A realidade maternal, ou seja, eu sou mãe, a mãe existe uma condição, né, de ser mulher. Para mim para mim entrar numa vocação de carisma, por exemplo, você quer ser oásis, tem uma condição, você tem que deixar sua casa. Então, a condição, ela tem que ser acolhida como resposta de vocação. Não basta eu querer ser uma vocação. Eu preciso acolher a condição que ela tem. O deixar. Eu quero me unir em matrimônio. Eu tenho que deixar todos os outros homens. É uma condição vocacional. Eu tenho que deixar todas as outras mulheres. É uma condição. Então, essa condição real da natureza de Deus, natureza da fé, vamos dizer assim, ela precisa ser abraçada. Uma pessoa quer ser oásis, mas não pode estar morando aqui. Então, ela não pode ser oásis. Já está contido na condição, já está ali a resposta de não vocação. Porque às vezes as pessoas ficam dizendo, né, isso, aquilo. Quer dizer, naquela condição que Deus diz, é assim, e a igreja não pode desdizer, a condição vocacional da igreja de ser cristão exige que até podemos falar da comunhão. Se eu sou cristão, a minha condição de estado de vida cristã, ela permite a comunhão, mas eu tenho condições para comungar Jesus. Então, toda a vocação tem a sua condição. Então, aqui nas etapas, o processo da chamada de Deus é o primeiro. Se Deus me chamou de verdade, como é que eu posso primeiro ver? Se eu tenho a condição de assumir aquela vocação. O sacerdote é chamado ao sacerdócio. Ele tem condição de viver o celibato? Se ele não tem condição de viver o celibato, ele não é chamado à vocação sacerdotal. São condições, são discernimentos que se pode fazer olhando. Certo? Então, a pessoa tem condição de obediência, ela obedece ao seu trabalho, ao seu emprego, ao seu horário. Então, ela tem condição de entrar num carisma para obedecer à obediência. O carisma, o conselho da obediência é a obediência. Então, a pessoa tem condição de deixar as coisas, ela já está sendo curada daquele consumismo, daquela situação humana. E então ela pode entrar num carisma que tem o dom da pobreza, ou seja, ela tem que deixar todas aquelas avidez das coisas, do material, mas a avidez de si mesmo. Então, a condição, a igreja, ela tem condições, gente. E não é nós, e nem a própria igreja, na forma humana, né? Hierarquia da igreja, que pode mudar o que Deus diz e as condições que Ele colocou para o ser humano e para a sua vocação e para o seu caminho. Caminho, verdade e vida.
Os mandamentos são uma condição. Então, é muito simples ver primeiro momento, esse primeiro momento aqui, ó, o processo do chamado. Se dentro de mim eu também quero. Porque não basta que Deus queira. Eu preciso querer viver aquela obediência. Para ser católico, eu preciso viver aquilo que é católico. Certo? Então, é essa obediência que me faz ser aquela vocação e vai me realizando, vai me identificando. E também, né, a resposta do homem, segunda etapa, aqui, a resposta do homem não pode ser diferente daquela resposta que Jesus deu a Deus. Né? Que a gente já viu, de ser fiel, livre, total, fecundo. Eu preciso responder. Agora, eu abraço uma vocação e não tenho a intenção de ser fiel. Não tenho. Então, gente, não abrace essa vocação, porque você não tem dentro de si o querer fazer o que aquela vocação te impõe. Ou carregar tantas outras coisas. Eu quero falar um pouquinho, por favor, da vocação matrimonial. Sim. Nós não podemos ver o matrimônio como um biscate. E nem menor. E nem menor, ou todo mundo é assim, é o normal. Peraí. Quando a gente assume um matrimônio, que é um sacramento, e sacramento é a ligação do homem com o eterno, e o eterno com o homem, é muito sério. Não é um biscate. Quando eu assumo de verdade, com consciência, um matrimônio, quantas coisas aquele homem vai deixar de fazer? Certo. Toda sexta-feira sair com os amigos, vai ter que renunciar para uma cervejada, né? Peraí, vai ter momentos na vida dele que ele vai ter que abdicar disso, né? Vai ter que abdicar. Vai ter que abdicar de ir em todos os jogos de futebol, primeiro pelo preço e depois... Por N fatores que vai exigir a missão de pai, a missão de família. Ele se torna esposo, claro. Ele perde a liberdade pessoal para ter uma nova liberdade de matrimônio. Certo. Ele vai adquirir certos direitos no matrimônio, mas vai ter que abdicar de outros quando era solteiro. É outro estado de vida. Exatamente. A mulher, mãe, tem que abdicar de seus desejos particulares, de sua autorrealização. Não, eu estudei para isso, estudei para aquilo. Por que as nossas crianças estão com tantos problemas? Onde estão as mães? Estão trabalhando. Mas a gente precisa trabalhar. Espera aí. Deus disse, eu te darei o pão. Mas a gente quer o quê? Quer tantas outras coisas, né? Quer pão doce, quer não sei o quê. Ele diz, eu te darei o pão. Então, esta consciência da missão, da vocação que está a ter. Uma mãe vai ter que renunciar a muitas coisas. Muitas e muitas. Mas a gente quer ser mãe sem deixar nada do que a gente fazia. Não, eu tenho a minha profissão, eu tenho a minha autorrealização, eu tenho... Ali você está assumindo uma vocação sem deixar tudo aquilo. Portanto, essa vocação vai ser inútil e vai te trazer muitos problemas. Vamos para o sacerdote, já que nós viemos para nós matrimônio, sim. Né? De que jeito um padre pode fazer tantas outras coisas junto com o ser sacerdote? Qual é a função sacerdotal? São duas coisas que ninguém pode fazer a não ser ele. Ninguém pode fazer. Nós, leigos, podemos fazer muitas coisas, mas nós não podemos fazer duas coisas que é somente da vocação sacerdotal, que é o perdoar os pecados, porque naquele momento ele é in persona Christi, e fazer acontecer o corpo e o sangue de Cristo na consagração, porque ali também ele é in persona Christi, que é inerente à sua vocação. Agora, se o sacerdote resolve ser cantor, ser psicólogo, ser coach, ser terapeuta, ser equilibrista, ser surfista, ser...
essa outra parte que compete somente a ele ficará lesada. E Deus não vai dizer para o sacerdote: querido, você sabia pintar tantas coisas sacras. Meu amor, você cantava, fazia as pessoas terem chiliques, gritinhos estéreis e sensuais. Ele não vai dizer: escuta, cumpriu a tua missão, a tua vocação. Tu deu o meu corpo para os teus paroquianos. Tu perdoastes os pecados que vinham confessar? Gente, é muito sério. Por que nós escolhemos esse tema de vocação? Porque não é um biscate, não é um profissionalismo, é uma realidade espiritual, uma autoridade divina que é dada. Então, hoje nós temos, e às vezes escuto quando eu digo, mas padre, ele diz: mas eu não posso abdicar dos meus dons pessoais. Deus me deu, sim, Deus te deu como pessoa. Mas ele te diz: deixa isso em vista do maior que eu te dei. Né? Às vezes a gente quer andar de Fusca, e Deus está dando uma aeronave para nós. Não, eu quero ficar com o meu Fusca. Está te dando uma aeronave, cara. Está te dando a possibilidade de encher esta vocação, esta aeronave que Deus te dá, de almas para a vida eterna. E se os da frente, se os de ponta de lança são medíocres e não atendem o seu chamado como devia ser, bagunça todos que vêm atrás. Se eu, no meu casamento, tivesse N situações modernas, você diz: não, mas ela também faz, eu também posso fazer. Né? Sim. Então, eu preciso ver o ensino que eu estou dando, o testemunho que eu estou dando dentro da vocação que Deus me deu, a fidelidade na vocação. Então, a gente vê tudo isso falando para muitas pessoas: mas credo, que horror! Mas esta é a verdade. A missão de Jesus Cristo foi ser Salvador. Qual é a sua? Né? Não deixa, de uma certa forma, gerar vida espiritual. Jesus gerou a total vida espiritual, mas quis nos chamar para nos dar também essa possibilidade de, com Ele, né, construir o reino de Deus. Então, não pode sair disso, porque isso é a verdade. Certo. E nós estamos falando aqui de vocação, não de sentimentos. Porque o sentimentalismo é a primeira tentação de todas as vocações. Aquele sentir-se, né? Porque eu me senti humilhada, porque eu me senti incapaz, porque eu não me senti bem, acolhido. Então, o sentimento que vai envolvendo aquela vocação específica, ela vem para ferir a vocação específica. E que está sempre alinhada àquelas lutas espiritual. Quer dizer, o sentimento, a dor, a mágoa, está sempre ali junto à luta, ou seja, também existe uma força contrária que é contra Deus, que é os demônios ou a perversidade do mundo, para me arrancar do que eu devo ser. Então, sempre o sentimentalismo está misturado com aquela justificativa, com aquelas tentações próprias daquele que está no seu lugar, mas que os infernos, os demônios e o mundo querem retirar. Retirando-nos do lugar, não se forma, não se tem identidade para oferecer. Como que um jovem vai conhecer uma vocação sacerdotal se o padre não for exatamente o que deve ser? Como que o casal vai se apaixonar pela vocação matrimonial se não vê no casal realmente o que se deve ser? Ou assim por diante, um leigo consagrado, como ele vai ver, se ele não vive o que deve ser. Então, muitas vezes nós fazemos grandes propagandas de situações vocacionais, projetos vocacionais, chamados vocacionais, mas quem é mesmo? Quem é mesmo que deve ser visto e ali atrair a vocação? Aqueles que são chamados a vocação, a profecia que Deus fez. Então, o mundo, a igreja,
vamos dizer assim. E também o mundo, ele seria mais definido e muito melhor vivido se cada um assumisse o seu caminho. Aí entra Santa Teresa d'Ávila, Maria, que diz, cuida do teu caminho. Se cuidares do teu caminho, e aqui vamos colocar o vocacional, o caminho, a missão que eu recebi, se eu cuidar da minha missão mesmo, de verdade, outros olhando a missão que eu recebi, se emendarão, ou então serão atraídos, se está dentro desta pessoa, aquela vocação. Cuida do teu caminho. Se cuidares do teu caminho, outros olhando o teu caminho, se emendarão. Mas se nós não cuidarmos do que devemos ser, onde estará a referência? Onde estará a referência? Exatamente. E dúvidas, tentações, Sim. resistências. Vamos ter. Elas No vão caminho. acontecer. Exato. Por que vai acontecer? Para ver se a vocação é real. É. E vai provando o amor. Vai provando o amor. Eu tenho 48 anos de casada. Hoje eu olho para o músico Mozart. Eu te amo. Sim. É verdade. 48 anos. Sim. Lágrima, tentação, frustração, dúvida, bebê. Hoje eu digo, olha, cara, eu te amo. E eu quero dizer também, porque 33 anos de casada. Tá na cruz, hein? E eu quero dizer que, na verdade, hoje o amor é maior porque vivemos juntos tudo isso. Nós vivemos com a vocação, com a espiritualidade, com a missão e permanecemos juntos. Exato. E permanecer junto é amar. É. Só ama quem permanece. Quem permanece. E só ama quem é capaz de engavetar as suas próprias ideias. As suas próprias ideias. Muito bem. Bom. Vamos dar no final agora. Vamos terminar. Muito bem. O Salmo 80 diz o seguinte: mas meu povo não ouviu a minha voz. Israel não quis saber de obedecer-me. Deixei então que eles seguissem seus próprios caprichos. Abandonei-os ao seu duro coração. Então, se hoje Deus parece ter abandonado a muitos, é porque não quiseram escutá-lo. E ele falou milhões de vezes. Nós, só olhando a segunda metade do século passado, João 23, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Papa Bento XVI, Deus falou, Deus gritou, Deus berrou, mas Israel não quis me ouvir. Então, eu deixei que eles seguissem seus próprios caprichos. Abandonei-os ao seu duro coração, à perversidade de seus corações. Também em Jeremias, capítulo 7, versos 23 a 28, diz assim: mas eles não ouviram e não prestaram atenção à minha voz. Ao contrário, seguiram as más inclinações do seu coração. Então andaram para trás. Porque nos reinos tem o mineral, depois o vegetal, depois o animal, depois vem o homem. Mas não para ali. Tem o reino de Deus. Andar para frente é ir entrando no reino de Deus, na palavra de Deus, na obediência de Deus. Como não quiseram me ouvir, andaram para trás. Então hoje nós temos a idolatria aos animais. Vem cá com a mamãe, vem cá. O gasto exorbitante que se faz com animais. As heranças divididas proporcionais entre os filhos e o animal, que também é chamado de filho. As árvores, a idolatria, o reino vegetal, apondo a mãe terra. Estamos indo para trás. A semente tal da felicidade, a semente Y da riqueza, a semente... O que é isso? O que é isso?
A pedra vermelha faz isso, a azul faz aquilo, a roxa faz isso. Nós estamos indo para trás. O reino de Deus é para frente. É para um crescimento divino, espiritual, eterno. Mas a dureza do nosso coração e a resistência a escutar a palavra de Deus faz com que a gente idolatre o animal, idolatre a mãe terra, idolatre as pedras. E qual é o reino para trás da pedra? O reino dos infernos. E Deus fala claro, eles não ouviram e não prestaram atenção à minha voz. Ao contrário, seguiram as más inclinações do coração. Então, em vez de andar para frente, andaram para trás. Esta é a verdade de Jesus Cristo. Quero também deixar uma palavra, ou seja, não separe o homem o que Deus uniu. E aí eu quero trazer essa palavra para todas as vocações, porque elas vêm de um sacramento. Toda vocação exige um sacramento, um sinal de aliança com Deus. A vocação cristã é Ele que nos uniu a Ele. E assim por diante, se você for olhar, Deus nos une a Ele nessa forma específica. E todas as vocações são alianças públicas, promessas públicas. Seja a ordem, seja o matrimônio, seja um carisma, seja um leigo que se consagra. O próprio batismo. O próprio né? batismo. O batismo é a primeira vocação que temos. A vida com o sagrado. Então, é sempre pública, ou seja, para que todos vejam que Deus me uniu a Ele. É bom que eu veja também, né? Que eu mesmo veja. Mas eu quero deixar esta palavra de São Paulo, assim, dizendo de tudo isso, né? Vamos sofrer no caminho. E é verdade. Mas o que poderá me separar do amor de Cristo Jesus? A espada, a fome, as ideologias, as perseguições, eu diria, né, as ideologias, as perseguições, os falatórios, né, o contrário à palavra, o contrário ao magistério, o que muitas coisas podem nos separar do amor de Cristo. São Paulo não estava dizendo, estava falando assim, tipo, o que me poderá separar, como se elas não existissem. Não, elas existem. Muitas circunstâncias podem, mas ele estava dizendo a ele. Ele estava tomando a autoridade dele, na pessoa dele, no chamado dele particular. E é isso que nós precisamos fazer. Tomar autoridade na nossa vida, na nossa pessoa, diante do que nós abraçamos. Não são as pessoas que vão nos carregar. É a nossa decisão em Deus que tem a força de nos carregar. É a nossa fidelidade diária, né? Voltando desde o início que foi dito. Então, o que me poderá separar? Muitas coisas podem, e fazem isso, estão separando. Mas e eu? Eu preciso tomar essa posse e dizer nada, nada, nada. E nem ninguém. Você precisa tomar essa decisão. Me separará do amor de Cristo Jesus. Veja que, às vezes, a gente coloca os sofrimentos que o segmento maior de Cristo impõe. Mas, querido, qual é a pessoa na face da terra que não sofre? Nós temos uma vantagem. Sofremos com ele. Consolação. Vinde a Nossa, mim. todos vós que estáis cansados. Que eu vos aliviarei. Nós temos este Cirineu divino. E eu fico pensando hoje com os problemas, com as dores que estão acontecendo pelo mundo. E não tem este Cirineu divino para ajudar. Como é que faz? Eu não sei como é que faz. E este Cirineu divino quer estar em todos os caminhos do ser humano. Ele acompanha a história. Jesus Cristo está vivo na história. Por isso que Bento XVI dizia fortemente, a igreja está viva. A igreja pode estar doente, mas ela está viva. E enquanto Jesus Cristo caminhar conosco, nós também estaremos vivos. É Jesus que dá vida e vida em plenitude. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em plenitude, ele disse. E a perseverança, quem põe a mão no arado.
Não olha para trás. E olha Se para olhar trás, pra trás, acabou. não é digno Não de é ser. digno de mim, porque ele é o máximo que pode acontecer. Então, eu preciso tê-lo nesta dimensão que ele realmente tem. E não como um biscate, um qualquer, ou um no meio de todos. Sim. Jesus Cristo é Deus. Um Deus humanado, que desce tanto, 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 próximo ao nada, para ser tocado, escutado, amado por nós. Sejamos simples e humildes para termos a intimidade de escuta de Deus. Porque a vocação, lá em todas as manhãs, Deus desperta o meu ouvido. Para que eu escute. Para que eu o escute e me diz para consolar. O aflito. Todas as manhãs, a vocação é matutina, é de todas as manhãs. Deus já de manhã me prepara para o desenrolar do dia na vocação. Nem ler todo dia. Mas Jesus, Deus, Jesus é fantástico. Vamos terminar, né, Jesus? Queremos nos despedir, agradecendo a você, sua sintonia, sua companhia no Face, nas rádios católicas Mãe de Deus. Você esteve com o quadro Sal da Terra e Luz do Mundo. Muito obrigada. Obrigada, Maria. Que Deus te abençoe. E que te dê a experiência dele, de sua ressurreição. Porque é só através da experiência de Jesus Cristo é que a nossa razão se abre para a verdade. Foi a experiência de Jesus ressuscitado com Saulo que abriu a razão dele para que ele acolhesse esta verdade. Porque nele estava a verdade do judaísmo. E Jesus queria aperfeiçoar, complementar esta verdade. Ele, Filho de Deus, o Messias esperado. Mas nossa razão só se abrirá à verdade com a experiência de Jesus Cristo. E é isso que eu desejo para você, é isso que eu desejo para o mundo inteiro, ter a experiência do ressuscitado. Tchau, tchau.